Talvez poucos de vocês saibam, mas eu cresci numa comunidade pentecostal em São Gonçalo, chamada Comunidade S8, e a Comunidade S8 ficou conhecida por causa de suas músicas, e, enfim, da década de 70 especialmente, eles fizeram um CD, na época não era CD, né? Era vinil, tinha um vinil da Comunidade S8, que se chamava assim, O Que Virá, com temas sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. E eu lembro que, na verdade, esse disco da Comunidade S8 era parte de toda uma atmosfera que era muito comum nas igrejas na década de 80, a respeito de uma expectativa quanto à volta de Jesus. Havia uma revista chamada A Chamada da Meia-Noite, cujo nome foi dado com base na parábola que a gente vai ler, das 10 virgens, em que o noivo chega à meia-noite, falando a respeito dessa hora inesperada no meio da noite, em que quando menos se espera, aparece a volta do Senhor. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que havia toda uma expectativa quanto à volta de Cristo, e isso gerava um temor tremendo no coração da igreja. Uma expectativa que parece que hoje não está no coração de muitos. A maior parte dos cristãos hoje parece que vive distraída demais, que vive com a cabeça longe demais daquilo que Jesus falou com muita objetividade na palavra dele. Isso que a gente pretende mostrar aqui hoje, sobre a sua vinda. O próprio Senhor Jesus disse que a gente não podia nunca ficar assim como discípulo dele. Ele disse que a volta do Filho do Homem seria como um homem que protege a sua casa, mas ele não sabe quando o ladrão vai vir, porque o ladrão vem sempre de modo inesperado. E ele então é pego desprevenido, porque se ele soubesse que o ladrão viria, ele ficaria preparado para receber aquele ladrão então e se proteger contra ele. E ele quer dizer com isso, não que a gente deva morrer de medo em relação à segunda vinda, mas que a gente deve viver cada dia da nossa vida pronto para o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e executar o seu juízo final. E será que a gente está preparado para isso? E será que a igreja, de certo modo, perdeu essa santa expectativa pela volta de Jesus, porque, afinal de contas, Jesus não voltou mesmo, né? Porque, afinal de contas, isso pode levar muito tempo, porque, na verdade, os cristãos da década de 80 erraram. Não, nós não cremos assim. Nós cremos, por razões óbvias, que a gente agora está ainda muito mais perto do retorno do Senhor e que há evidências de que o Senhor está abreviando a sua vinda. A gente crê assim. E esse texto fala um pouco sobre estar preparado para essa segunda vinda. Será que todos aqui presentes podem dizer assim: Jonas, eu estou preparado para o retorno do Senhor? Se ele chegar essa noite, eu estou preparado. Pode vir, Senhor, Maranata. Ou será que muitos dizem assim: tomara que o Senhor não chegue nessa noite, tomara que Ele me dê mais uns 10 ou 20 anos para eu viver meu projeto de vida aqui nesse mundo. E aí, a gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo e o fato de que o Senhor nos chamou a viver uma vida na presença dEle e esperando aguardando o retorno dEle a cada minuto. Mateus 25, então, parábola das 10 virgens, vamos ler com atenção. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aquelas 10 virgens eram uma espécie de 10 damas de honra que acompanhavam a noiva até o encontro com o noivo. E aquilo era uma jornada que fazia parte daquela cultura, mas o mais importante para a gente aqui é entender que essas 10 virgens representam a igreja do Senhor. E o alerta que Jesus quer dar para aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé, para aqueles que, em princípio, estão convidados para o banquete nupcial, para aqueles que estão indo se encontrar com o noivo, é o seguinte: olha só, gente, sabia que é possível que haja uma certa falsa profissão de fé? Sabia que o próprio Jesus disse que a igreja dele teria joio e trigo? Sabia que às vezes a gente tapeia as pessoas, passando para elas a ideia de que a gente é cristão de verdade, discípulo de Jesus de verdade, mas a nossa vida não reflete o caráter de Cristo, e a gente não vive como alguém que de fato nasceu de novo e tem a vida do Espírito no coração. E isso é uma coisa muito séria na pregação de Jesus. Foi ele que falou a parábola do joio e do trigo. E foi ele também que disse assim: olha, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Foi o próprio Jesus quem foi mais duro nessa pregação de que existe uma verdadeira profissão de fé, de gente que nasceu de novo, de gente que tem buscado uma vida santa diante de Deus, uma vida coerente com o Evangelho, uma vida que imita o caráter de Cristo. E existe também uma falsa profissão de fé. Existem também pessoas que, quando você olha, você fala, elas estão indo ao encontro do noivo, mas a vasilha de óleo delas está vazia. Mas elas não têm buscado viver a plenitude do Espírito, não têm buscado viver na presença de Deus. E todos nós, um dia, nos depararemos com esse casamento, o casamento da noiva com o noivo, não é? Apocalipse 19 fala do casamento do Cordeiro. Em Apocalipse 21, esse casamento se consuma. O fim do tempo, o fim da história. E aí, o que acontece é que algumas noivas eram prudentes. Algumas virgens eram zelosas e fizeram questão de andar com a vasilha cheia. Tiveram cuidado de manter o seu depósito de óleo cheio. E outras simplesmente estavam distraídas. Foram vivendo confortavelmente suas vidas, foram se acomodando aos seus próprios desequilíbrios, foram permitindo em sua vida imoralidade sexual, foram permitindo em sua vida embriaguez, foram permitindo em sua vida desonestidade no trabalho, foram vivendo uma vida cristã morna, infrutífera, sem sal, sem graça, que não ilumina as trevas, que não faz diferença, que é complacente com a iniquidade, que não denuncia o pecado, que faz vista grossa para atitude rebelde do filho, que faz vista grossa para todo tipo de absurdo. E aí o Espírito Santo para esses é um visitante inconveniente. Eu não vou buscar o Espírito, porque o Espírito Santo incomoda aqueles que estão vivendo acomodados com o pecado. Então esses não estão buscando encher a vasilha do Espírito, não têm buscado viver uma vida zelosa de busca da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida vivida no altar do Senhor. Esses não estão na luta verdadeira e sincera de todo cristão verdadeiro contra o pecado. Não estão. Eles estão confortáveis. Eu já vou à igreja todo domingo, tem até uma célula bacana no meio da semana. E muitas vezes vão se acomodando. Olha, a igreja é tão abençoada, os pastores, meu líder de célula, meu discipulador. Eu não preciso encher a vasilha, porque eles estão enchendo a deles. E quando eu estou com eles, a sensação é de que esse óleo vem um pouquinho para mim, não é? Como aquelas 5 insensatas. Outra versão diz loucas. A grande loucura é viver uma vida irresponsável diante de Deus, diante da realidade espiritual que cerca a gente. E aí o desafio dessa parábola, em primeiro lugar, é que o Espírito Santo, que é representado aqui por esse óleo
na vasilha, no recipiente, esse óleo que é usado para manter a tocha acesa, esse óleo que é o óleo da unção, que simboliza a presença do Espírito, nos livra de um cristianismo morto. Quem está com a vasilha cheia do óleo do Espírito, não vive um cristianismo morno, morto, infrutífero, preguiçoso, displicente, irresponsável. Quem vive cheio do Espírito está inconformado com o mal, está inconformado com a iniquidade. Quem vive cheio do Espírito não está inconformado com a iniquidade do outro só, não. Está inconformado com a sua própria iniquidade, com a sua própria impureza. Mas quem tem vivido assim, pode ter uma surpresa como Ananias e Safira. Eu acho que Ananias e Safira faziam parte desse grupo das virgens imprudentes, das virgens insensatas, loucas. Viviam na igreja, mas acreditavam que podiam enganar o Espírito de Deus. Isso foi uma tamanha loucura que o próprio Deus consumiu e fez eles caírem mortos. Hofni e Finéias, a mesma coisa. Os filhos de Eli brincavam com oferta no altar, haviam aprendido a conviver com o sagrado e já banalizavam o sagrado, banalizavam a vida na igreja, brincavam com as coisas de Deus. Por quê? Porque a vasilha estava vazia. E está cheio de crente que banaliza o casamento, a aliança conjugal, que banaliza o zelo que tem que ter com os filhos, que banaliza a ética no trabalho, que banaliza toda forma de absurdos e que despreza valores santos da palavra, porque estão com a vasilha vazia e perderam a sensibilidade, perderam o discernimento para o fato de que a gente vive dias maus, de que a gente tem que se levantar em dias maus e clamar e denunciar o erro e a iniquidade, e nós mesmos buscarmos mais do que nunca uma vida santa, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esses são os que vão mostrar que estão todo dia enchendo a vasilha. Gente, olha só, não tem ninguém aqui dentro que é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores miseráveis e a vasilha por natureza está vazia do Espírito. Se a gente não buscar manter ela cheia e a gente não viver nessa busca constante pela presença de Deus, a gente acaba se perdendo, a gente acaba se esfriando. Por isso a gente tem feito esse apelo enfatizado quanto à participação da igreja nas reuniões de oração. Onde é que você está? Que a igreja tem 4 reuniões de oração durante a semana e você não está em nenhuma delas. Participação na vida comum da igreja, fim de semana de treinamento, retiro. Quando Jesus escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, ele fala assim: olha, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você aprendeu a viver uma vida mais ou menos, aprendeu a viver quase cheio do Espírito, porque você aprendeu a viver compartimentalizando a fé e dedicando só algumas áreas da sua vida a Deus e outras retendo para o seu próprio governo. Isso é mornidão. E o que o Evangelho desafia a gente é uma entrega total. Jeremias 29, 12, o Senhor fala assim: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é assim, podem me buscar só um pouquinho, podem me buscar pela metade, porque aí vocês vão me encontrar. Não, é de todo o coração. Todo o nosso maior e principal anseio tem que ser a glória de Deus na nossa vida, tem que ser a nossa reconciliação com Deus, tem que ser uma vida cheia da sabedoria do alto, cheia da presença do Deus vivo. Então essa é a primeira lição aqui, que essa lâmpada cheia representa para a gente. Quem está preparado para o retorno do noivo? Deus não será encontrado por gente distraída. Deus só será encontrado por gente que o busca de todo o coração. São esses que estão preparados para o retorno do noivo. São esses que falam: vem logo, Maranata, Senhor, eu estou pronto. Pode me levar hoje, que eu vou feliz para viver em glória eternamente contigo. Eu não temo a morte, eu não temo o mal. Eu só temo estar longe da tua presença. Eu só temo, Senhor, estar com a minha vasilha vazia. Eu só temo estar sendo displicente,
eu só temo que esteja faltando zelo na minha vida. Isso eu temo. Então, nossas vasilhas precisam estar cheias do óleo do Espírito, e a gente tem que buscar isso todos os dias. O Espírito Santo nos faz enxergar o caminho. Verso 4, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. A candeia era como se fosse uma tocha, e essa tocha, então, tinha uma espécie de luminária ali, onde se colocava o óleo, o azeite, que mantinha aquele fogo aceso, e aquele fogo iluminava o caminho delas, e mostrava o caminho até encontro com o noivo. E é isso que esse óleo faz, ilumina as nossas vidas e mostra para a gente o caminho para o noivo. E quem inspirou a palavra foi o Espírito, foi esse óleo que precisa estar cheio na nossa vasilha. E a palavra diz lá no Salmo 119, 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor é o que faz a gente enxergar por onde a gente tem andado. Uma coisa muito legal em Calvino, o primeiro capítulo das Institutas logo ele fala o seguinte: olha, ao homem é impossível conhecer a si mesmo, se ele não primeiro conhecer a Deus. O homem que não conhece a Deus, ele tem uma noção totalmente equivocada e distorcida sobre si mesmo. E onde é que o homem conhece a Deus? Na palavra de Deus, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, a visão que ele tem de si mesmo é uma visão idealizada, é uma visão tomada de orgulho, de narcisismo. Mas quando o homem conhece a Deus, não tem como ele não se humilhar e adorar esse Deus. Não tem como ele não se esvaziar, quando ele de fato conhece a Deus. E aí sim ele passa a conhecer a si próprio. Ele passa a conhecer a sua fragilidade, sua pecaminosidade, porque ele tem uma referência máxima. E a palavra, então, é essa lâmpada para os nossos pés. Ela é esse espelho que é colocado diante de nós, e a gente enxerga a si próprio, e a gente enxerga a nossa própria vida, enxerga o caminho por onde a gente tem andado, e um monte de coisa que a gente tinha certeza que eram certas, passam a ser erradas. Porque foi a palavra que mostrou para a gente que estavam erradas. E a palavra não é um compêndio de coisas interessantes que os homens foram guardando. Não, a palavra é o próprio Deus sendo revelado ali, o caráter santo de Deus. A prova do amor de Deus pelo homem, é a sua revelação especial, como os teólogos falam. E essa palavra, então, foi inspirada pelo Espírito. O Espírito tem que ser esse óleo, e a gente precisa enxergar o caminho através dele. E esse óleo tem a ver com esse bom depósito sobre o qual Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Guarda o bom depósito das sãs palavras. Cuidado! Está cheio de pastor aí, gente, que 20 anos atrás era referência para a gente. E hoje a gente fica triste de ouvir o que eles têm pregado. Porque decidiram andar com a vasilha vazia. E o noivo está chegando. E eles estão perdidos pelo caminho, pregando um monte de bobagem, negando a fé, apostataram. E continuam pastoreando as suas igrejas, segundo as suas próprias ideias e ideais. Porque deixaram de lado a verdade eterna. Porque se deixaram fascinar pelo humanismo secular. Porque decidiram pregar um evangelho condicionado pelo homem, não um simples, puro e objetivo evangelho de Jesus Cristo, que a gente está lendo aqui agora e meditando. Porque simplesmente pararam de encher as suas vasilhas. Gente, todos nós precisamos estar sempre orando. Qualquer um de nós aqui, pastores da igreja, a gente todo dia tem que botar a cara no pó, porque com muita facilidade a gente pode abandonar o simples evangelho de Jesus para pregar um evangelho pessoal. E não é isso que a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para pregar o simples evangelho de Jesus. E a gente todo dia tem que botar a cara no pó e se humilhar para o Senhor viver em nós. E o Senhor, então, conduzir as nossas vidas livres de sermos condicionados por isso. Você pode dizer
que tem buscado encher o depósito do seu coração com o conhecimento da palavra viva que ilumina? Você tem buscado esse conhecimento? Ontem a gente teve um grupo expressivo aqui estudando a palavra. Talvez umas 300 a 400 pessoas, mas espera aí. A igreja tem 3 vezes esse número de membros. Cadê o restante da igreja? Claro, existem situações particulares que cada um pode ter vivido, mas muitas vezes o que tem havido da parte de muitos é displicência, despreocupação, falta de senso de urgência. O próximo eu faço, daqui a 2 meses. Que é isso? O tempo está passando. E o noivo pode voltar a qualquer momento. E você pode ser pego desprevenido com a vasilha do óleo vazia. Nossas vidas precisam estar cheias do óleo do Espírito. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos prepara para o encontro com o noivo. E aí, no final aí do nosso texto, verso 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima. O noivo está se aproximando. Quer queiramos ou não. Não sei que projetos você tem para o futuro, mas saiba que o noivo está se aproximando e eu e você somos chamados a viver na perspectiva de um retorno iminente dele. A noite pode estar parecendo longa, pode estar parecendo que o noivo se atrasou, mas ele não se atrasou não. A nossa perspectiva não é a verdadeira e a real é a dele, e ele sabe exatamente o dia que vai voltar. E ele quer saber, simplesmente, se eu e você somos as virgens prudentes, que estão com a vasilha cheia, que estão dizendo com autoridade espiritual, Maranata, vem Jesus, pode vir me buscar, porque eu não desejo nada nesse mundo, tanto quanto a sua volta, para a gente viver em glória contigo. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, amém, irmãos? Deve ser assim, essa é a perspectiva bíblica. E aí, gente, a gente precisa sempre guardar no coração essa palavra, porque do contrário o Senhor vai chegar lá naquele último dia e vai falar, olha, eu nem conheço vocês estavam onde? O que estavam fazendo? Tem gente que tem vivido distraído e precisa acordar, tem gente que está vivendo uma certa sonolência espiritual, e é tempo de acordar. E é tempo de sair do marasmo, da inércia, da acomodação e começar a cuidar do jardim que o Senhor te responsabilizou a cuidar da casa que o Senhor te responsabilizou a cuidar do seu próprio coração, cuidar do seu testemunho. Tem gente que fala assim, não, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam. O cristão não pensa assim não. Eu estou preocupado sim com o testemunho que eu tenho dado. O que as pessoas pensam sobre mim? Como é que eu quero ser lembrado? Porque eu, como cristão, eu tenho testemunho a zelar. E eu quero ser luz no meio das trevas. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Nós estamos sempre exalando o perfume de Cristo. O perfume de Cristo não é um perfume que agrada a todo mundo, não, porque se fosse, ele não teria sido crucificado. O perfume de Cristo às vezes incomoda. Incomoda quem? Quem não é salvo e não vai ser salvo, porque tem cheiro, que ele gosta de cheiro de morte. O perfume de Cristo é cheiro de vida. E quem faz parte desse grupo das 5 prudentes que estão com a sua vasilha cheia do Espírito, amam esse cheiro, exalam esse cheiro. O estado de alerta das 5 virgens prudentes expôs o desleixo e falta de temor das insensatas, das loucas, que se tornam alvo do juízo de Deus. Algumas aplicações para a gente aqui. A primeira delas, o que devo fazer para ser um cristão prudente, não é? Para ser esse que faz parte do grupo das 5 virgens salvas, que vão estar com o cordeiro nas suas bodas. Enche o seu depósito todos os dias. Você pode dizer, Jonas, eu estou enchendo meu depósito todos os dias.
Jonathan, tem um dia que eu passo sem buscar intensamente a presença de Deus, sem me colocar diante dele, sem pensar e repensar na minha vida à luz da palavra de Deus. Não tem um dia que passa que eu nem lembro de Deus. Não tem um dia que eu passo sem submeter as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas escolhas ao escrutínio da palavra de Deus e à voz do Espírito e ao discernimento que a palavra me dá para tomar decisões. Não tem um dia. O tempo todo eu estou preocupado em manter essa vasilha cheia. E isso não tem atalho, é vida de oração, é vida dedicada ao Senhor, é vida devocional, mais do que momento devocional, que é muito importante, é vida devocional. Tudo que a gente faz é para o Senhor, quer a gente coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa. Nossos momentos de lazer tem que ser para a glória de Deus, gente. Tem que ser momentos de lazer que fazem bem para a nossa alma, em que a gente celebra as coisas boas e virtuosas que Deus criou para a gente celebrar. Só que tem gente que, nos momentos de lazer, acabam fazendo escolhas que drenam a sua vida com Deus. Recentemente, teve uma série que ficou muito famosa, de época, assim, fictícia, né? E para todo lado, todo mundo dizendo que estava assistindo aquilo, falou, um dia eu vou ter que assistir também. Só que aí passou a moda da série, eu falei, vou tentar assistir essa série, todo mundo falou tanto dela, essa série foi premiada, não é? Por todo mundo, não sei quantas temporadas, talvez uma das séries mais assistidas na história. E eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu falei, não tem como assistir esse negócio vai drenar minha vida com Deus, como é que eu vou ter paz diante de Deus de assistir uma série dessa? Eu não sei como um cristão pode ter paz de assistir certos canais de televisão que estão completamente corrompidos. Eu lembro que antigamente, quero ver um show, uma coisa legal, Multishow não tem mais como assistir, é o tempo todo celebração da imoralidade sexual, é só para isso que serve esse canal, da Globo, é um canal da Globo. Então, assim, a gente vê que eu lembro que essa igreja onde eu cresci era uma igreja meio legalista, e a gente não podia nem ver televisão quando era criança, né? E aí eu já me converti na década de 90, e já com aquele coração crítico em relação a isso, que absurdo, legalismo. A gente é cristão cabeça aberta, não é? A gente tem que, assistir de tudo e aproveitar o que é bom, não é? Paulo fala, né? Ouçam tudo e retenham o que é bom. Então a gente tem que se abrir para tudo que é cultura. Hoje em dia eu não penso mais assim, não. Eu entendo que Paulo jamais sentaria para assistir certas séries que a galera aí assiste. Certas programações que, ao invés de inspirar a uma vida mais virtuosa, a uma vida mais bela e santa, pelo contrário, drenam. E tem muita cultura que é boa, é secular, mas é boa, que promove justiça, que promove coisas boas, do reino até, e não são objetivamente inspiradas na palavra de Deus. Mas a gente tem que filtrar. E o que você tem feito? Você tem enchido esse depósito com óleo do Espírito todo dia, ou você tem se permitido celebrar tanta coisa que só te distancia de Deus, te faz sentir mais longe dEle? A gente tem que ter critério, gente. A gente tem que tomar cuidado com do modo como a gente tem vivido. A gente tem que ter responsabilidade. Não deixe a vasilha se esvaziar. Vasilha do seu pastor, do seu discipulador e do seu líder de célula não vão suprir a ausência de óleo na sua vasilha. E eles não podem encher essa vasilha, você tem que encher ela. É você que vai ser prudente, é você que vai ser cauteloso. Porque se você fizer isso, gente, o coração está guardado. Aquele que está em Cristo não vive na prática de pecado e o maligno não lhe toca. Agora, aquele que está vivendo chafurdado no pecado, pode estar em célula, sendo discipulado, vem à igreja toda semana, mas é a virgem imprudente, é a louca, que cometeu a loucura de viver de forma irresponsável. Então, não fique contando com o azeite do outro. Elas contaram, elas falaram, não tem como a gente compartilhar com vocês, porque não tem o suficiente, cada um tem que buscar encher essa vasilha todo dia. Segunda aplicação, entregue-se
completamente ao Espírito Santo. Não tente compartimentalizar a sua vida, não tente dedicar apenas algumas áreas, mas fale para o Senhor: Senhor, é de todo o coração, é tudo para o Senhor, tudo que eu faço é teu. Eu não quero viver uma vida espiritual domingueira, nominal, que eu vou lá domingo, bato cartão na igreja, pronto, agora eu estou em dia com a minha fé e com a minha religião. Não é esse o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós é uma vida de intimidade com Ele, é uma vida que eu obedeço, não é porque alguém mandou obedecer, mas é porque eu sei que Deus quer que eu obedeça, e porque eu amo a obediência, porque eu recebi o Espírito Santo, e o Espírito Santo me fez nova criatura, e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Amém, irmãos? A gente tem que se lembrar disso. Chega de ser um crente com uma vida quase cheia do Espírito. Quando eu vou a retiro dar uma carguinha, aí eu volto do retiro dar uma desabastecida de novo. Não! O projeto de Deus é que a gente viva uma vida de retiro, viva uma vida de dedicação, na medida do possível, em todo o tempo, no Espírito, orando em todo o tempo. Uma vida completamente dedicada a Deus, em tudo que a gente faz, secularmente. Onde a gente estiver, a gente está ali para ser luz e para ser bênção na vida das pessoas. E terceira e última aplicação: nunca abandone o senso de urgência. Cuidado com a perda do primeiro amor. Cuidado com o arrefecimento da fé, porque isso é um mal que acomete grande parte da igreja. Há uma perda do senso de urgência. Jesus vai voltar nada, vai demorar para caramba, já está demorando 2000 anos. Gente, cuidado, Jesus virá em breve, prepare-se. Eu e você precisamos estar preparados para a volta de Jesus nessa noite. Mas se ele não voltar? Se ele não voltar, não importa, eu estou preparado. E eu anseio pela volta dele. Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João, vocês creem na doutrina da salvação para sempre? Como é que é isso? Então quer dizer que o cara pode viver do jeito que quiser, que uma vez salvo, sempre salvo? Não. É exatamente isso que a Bíblia não ensina. A única evidência de que alguém foi salvo de verdade é perseverança até o fim. É isso que Jesus está falando. Mas o cara foi pastor durante 30 anos e hoje está chafurdado no pecado. Então, não tem nenhuma evidência de salvação na vida dele. A evidência de salvação é perseverança até o fim. Como o pastor Henrique já disse algumas vezes, não é? Muito mais importante do que a vida que a pessoa leva é como ele acaba a sua vida. Como é que a pessoa está vivendo os seus últimos dias, na presença de Deus, amando a vinda de Cristo? Você pode dizer que está pronto para perseverar até o fim, até que Ele venha. Concluindo algumas palavras de Paulo aqui, ele diz o seguinte em Efésios 5: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, por Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Guarde. Mantenha essa vasilha cheia. Faça constante manutenção. Busque a presença de Deus. Seja um inconformado com o pecado. Seja alguém que todos os dias busca a intimidade do Senhor como a coisa mais importante, porque ela de fato é. E não há nada mais importante de a gente fazer nesse mundo do que buscar
manter esse bom depósito guardado na presença de Deus. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez nos adverte quanto aos riscos de a gente viver uma vida espiritual morna, fria, distante, improdutiva, Senhor. Guarda o nosso coração de todo mal, porque os dias são maus. A gente percebe um mundo tão cheio de trevas, tão cheio de iniquidade, Pai, que no passado era até de algum modo censurada, mas que hoje é celebrada. E a gente, Senhor, não está aqui para ser a rã na chaleira, que vai se acomodando com o absurdo. A gente está aqui, Senhor, para ser inconformado e para viver uma vida que vai na contramão de todo esse sistema em que o pecado é celebrado. Guarda nossos corações, guarda a vida espiritual individual de cada irmão e irmã minhas que estão aqui, guarda-nos como igreja, que o Senhor nos ensine o caminho da oração, o caminho de uma vida espiritual fervorosa, que o Senhor venha nos fazer buscar os dons espirituais, que o Senhor venha nos fazer sair de uma vida espiritual acomodada, infrutífera e distante, que muitas vezes tem levado casamentos à destruição, que tem levado filhos à rebeldia contra os pais, que tem levado, Senhor, gente que outrora era líder a se tornar um apóstata. Tem misericórdia, Senhor. Derrama graça e misericórdia sobre a Tua igreja, aqui na Oceânica e por todo o Brasil, que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.